Kusama se revela diante de Harold. O rei mais amado de Elbaf não foi morto por um inimigo. Ele foi morto pelas próprias ideias e ambições. Também, o capítulo 1168 acabou de revelar que tudo isso aconteceu porque um certo ruivo decidiu dar no pé na hora errada. Além disso, o peso que o Oda nos fez sentir nesse capítulo é gigantesco. Ele não só encerrou o flashback mais denso da saga final de One Piece, como também conectou absolutamente tudo. A morte da Ida, a fuga estratégica do Shanks, a transformação do Harold em um fantoche imortal do Imu e um setup para um massacre que vai fazer Ohara aparecer fichinha. Mas espera aí, porque isso só piora. O capítulo ainda termina com o narrador anunciando algo que estamos esperando para ver há mais de 6 meses. E adivinha quem vai estar no centro de tudo? O próprio Harold. Só que não por escolha, mas por controle. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar agora. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora mergulhar nesse capítulo que o Oda claramente escreveu enquanto ouvia músicas tristes no modo de repetição. Beleza, então o capítulo 1168 se chama A Neve de Elbaf, e só pelo título você já sabe que o Oda acordou escolhendo violência emocional. Esse é um capítulo mais curto, com 15 páginas apenas, e algumas delas claramente não foram finalizadas a tempo. Isso já aconteceu antes, lá no capítulo 1098, e a gente sabe que ele vai arrumar tudo na versão final quando o próximo volume estiver pronto. Mas honestamente, mesmo incompleto, esse capítulo entrega mais desenvolvimento de personagem e lore do que arcos inteiros de outros mangás. Fora que também eu só fico um tanto quanto preocupado pela saúde do Oda, porque a gente sabe que já houveram outras vezes que ele precisou se ausentar justamente por conta da sua saúde, e antes disso ele apresentou os sinais que iria ter que parar, afinal ele é um cara viciado em trabalho. Bom, o capítulo começa ainda 15 anos no passado, e o narrador explica que a imagem dos gigantes pelo mundo tinha melhorado drasticamente. E por quê? Por causa de 3 coisas: o comércio com outros países, o heroísmo dos marinheiros gigantes e a diplomacia do Harold. Ou seja, o cara não era só um rei poderoso, era um rei inteligente, carismático e que genuinamente queria conectar Elbaf com o resto do mundo. Ele era tipo o que o Cobra foi para Alabasta, só que em uma escala gigante, literalmente. Se pararmos para pensar, o pesar de ter deixado o Rox moveu Harold a um estado de foco tão absoluto que de fato o fez conquistar tudo o que sempre sonhou, porém o custo foi alto, como veremos aqui. De qualquer forma, enquanto isso, o Loki foi mandado para o centro de detenção no submundo de Elbaf, e o crime que ele cometeu foi ter destruído a Vila das Bebidas Alcoólicas, que era a terra natal da sua mãe biológica, porque os moradores de lá envenenaram Ida. Ai, Ida, a mulher que o Loki passou a reconhecer como mãe de verdade. E sabemos, como eu falei, que toda mãe em One Piece tem um final trágico. De qualquer forma, como vimos, os moradores não podiam saber dos verdadeiros sentimentos do Loki e tentaram matar a Ida porque eles queriam retomar todos os tesouros e a sua glória para o seu vilarejo e não deixaram uma estrangeira como a Ida era, assumir o posto de rainha. Mas, ao saber da verdade, Loki foi lá fazer justiça com as próprias mãos. Só que, claro, isso não é exatamente aceitável quando você é um príncipe. Então, colocaram ele na cadeia. E aqui o Oda decidiu que a gente não merecia paz. O Harold volta para Elbaf depois da última missão dele com o governo mundial e vemos ele sentado com o sol, relembrando o dia que a Ida morreu. A cena é cortada para o passado e a gente vê o Harold cuidando da Ida doente dentro do bar dela. Os dois estão conversando e a Ida pergunta se Elbaf finalmente vai se conectar com o mundo. Harold, com aquele otimismo de quem ainda não sabe o que está por vir, responde: "Isso mesmo, Ida, em breve nós vamos estar conectados com o mundo, e aí vai ser como nos velhos tempos, poderemos ir em aventuras juntos novamente." Então a Ida, com um sorrisinho, responde: "Fantástico, mal posso esperar." Tudo isso enquanto eles se lembram da época em que eles se conheceram e que eram jovens apenas viajando por aí. Cara, para por um segundo e sente o peso dessa cena. Esse é um rei que tem um mundo nas mãos, que poderia ter qualquer coisa, e o sonho dele nesse momento é simplesmente viajar com a mulher que ele sempre amou. Ele menciona que quer passar a coroa para alguém, talvez para um dos filhos, mas os dois são escolhas complicadas. O Loki é o príncipe amaldiçoado e o Harudin é um filho ilegítimo. E a razão para ele querer abdicar? Bem, porque ele quer ir em uma aventura com a sua esposa. Esse sempre foi o sonho dele. Essa mulher era o tesouro da sua vida. E então acontece. A Aida estende o braço e segura a mão do Harold, mas no momento em que suas mãos se tocam, o braço dela perde toda a força e ela morre. Simplesmente assim, segurando
a mão do marido, prometendo uma aventura que nunca iria acontecer. E tava nevando muito forte em Elbaf naquele dia. E se a gente for analisar do ponto de vista literário, o Oda literalmente usou a neve como metáfora visual para o momento em que o coração do Loki congelou junto com o reino. Porque enquanto vemos o Harold e o Harudin chorando lá perto, o Loki está na prisão sentindo a dor da perda, em silêncio, sozinho, sem poder fazer nada. No funeral, o Harold faz um discurso dizendo que a ida ensinou ele a apreciar a vida de verdade, a buscar a paz, e conhecê-la foi o maior tesouro da sua existência. E cara, isso é devastador, porque a gente sabe o que vem depois. A gente sabe que esse homem vai perder tudo e ele nem imagina. Agora, vamos pular para o ano seguinte, 14 anos atrás. E aqui veio uma informação que explodiu a minha cabeça. Shanks, o rato, sumiu bem antes de ser promovido a Cavaleiro Sagrado. Ele simplesmente deu no pé, evaporou, e por causa disso, o Harold, que era o próximo da fila, recebeu a oferta no lugar dele. Pensa comigo agora por um instante. O Shanks sabia o que essa promoção significava. Ele era um agente duplo, jogando um xadrez 4D que ninguém entendia. Ele servia como lâmina devota enquanto ajudava escravos e movia os pauzinhos ali dentro. Possivelmente esse dia em que ele sumiu foi quando ele descobriu a verdade do mundo e achou o paradeiro da fruta de Nika, que logo iria parar nas mãos do Luffy. Então, já que tinha tudo o que precisava, quando chegou a hora de subir de nível e fazer um pacto mais pesado com o Imu, o cara olhou pro abismo e disse: haha, valeu, mas não obrigado. Fora que quando ele teve a primeira oportunidade, ele abriu mão do próprio braço para garantir que a marca do contrato do Marrazo não pudesse ser rastreada ou usada contra ele. Esse ruivo, como eu falei, é muito mais calculista do que a gente imaginava. Mas é aqui que tá o problema. A fuga do ruivo empurrou o Harold direto para o matadouro. Nós vemos o Rei dos Gigantes acompanhando os 5 anciões até a Sala do Trono Vazio, e lá ele fala sobre os seus planos. Quando Elbaf se juntar ao governo mundial, eu prometo abrir mão da minha coroa e passá-la para alguém jovem e puro. E ele provavelmente estava pensando no Harudin, que naquela época tinha a ambição de ser o rei de todos os gigantes. Só que nesse momento, Imu aparece e fala que é algo que Mu irá decidir. O Harold fica em choque absoluto, tipo, o cara acabou de descobrir que o trono vazio não é vazio, que tem alguém sentado lá, que toda a estrutura do governo mundial é uma mentira. E antes que ele possa processar qualquer coisa, o Imu manda ele se aproximar, dizendo que estava observando a devoção do sábio rei ao governo mundial. Um grito enorme ecoa por todo o castelo Pangeia e a gente vê o motivo. O Imu acabou de transformar a marca do Harold. Ele mudou o símbolo do contrato do Marrazo para o contrato do Mar Profundo, a mesma marca que o Kirihan tem no presente se a gente for olhar a foto da forma híbrida dele no capítulo 1151. Visualmente é aquele mesmo símbolo do governo mundial, mas com um chifre no topo, tipo um demônio. E o Harold está gritando de dor enquanto sente o poder dele aumentando a níveis absurdos. Imu então declara que a partir daquele momento o rei de Elbaf é um cavaleiro da imortalidade, um servo de Mu. Harold, ainda tentando processar, murmura que aquilo mais parece sonho do que realidade. Cara, só uma pausa, porque a ironia aqui é de cortar o coração, porque a imortalidade que ele recebeu não é uma bênção, é uma maldição. É uma coleira. Dito isso, a gente precisa analisar um pouco sobre esse novo contrato. Se na teoria agora o Harold é imortal e qualquer dano que ele sofre é automaticamente regenerado e que sua força é aumentada exponencialmente, o que então o contrato do Mar Abissal deve aumentar? Imagino que a primeira coisa seja a imortalidade para o tempo. Pensa comigo, como nós sabemos, Garlin é um cavaleiro sagrado imortal desde antes de God Valley, somos também, o que significa que todos os danos que eles tomaram, eles se curaram. Mas mesmo assim, esses dois envelheceram. O que significa que você só é imortal pro tempo no último nível. Outra coisa também deve ser a transformação estilo yokai que vimos dos Goroseis, como se de fato eles se transformassem em demônios do abismo. Pelo menos essas duas coisas são o que eu consigo pensar por hora. Qualquer ideia extra que vocês tenham, deixa aqui nos comentários. Seguindo, depois do Harry receber seu novo cargo, Imu dá ordens para ele criar um abismo, um pentagrama em Elbaf, como um símbolo do vínculo entre eles. E depois de ele completar a ordem final de Imu, o trabalho duro de Elbaf será recompensado. Elbaf finalmente poderá se juntar ao governo mundial. Aqui, nós vemos o rei voltando para Elbaf no navio dele e dando as boas notícias para os cidadãos que finalmente o sonho dele havia sido alcançado e que o grande dia havia chegado. Na sequência, também vemos ele chegando no castelo e criando o pentagrama no centro do Salão do Trono.
Sabe aquele pentagrama que a gente viu lá atrás no início de Elbaf, que foi usado inclusive pelos Cavaleiros Sagrados para invadirem a Terra dos Gigantes? Bom, foi o Harold que fez com as próprias mãos, sob ordens de Imu. Mas aí vem a parte que quebra tudo. Depois de estar se sentindo satisfeito ter chegado em casa, Harold recebe uma mensagem de Imu através da telepatia. O governante supremo ordena que o rei transforme Elbaf em uma nação militar com uma frota ainda maior do que a da marinha. Harold, naquele momento, tenta resistir, ele tenta com todas as suas forças, mas seu corpo começa a se mover sozinho. Essa era uma das condições do Pacto das Profundezas. Ele nunca pode desobedecer às ordens do Imu. Nunca. O corpo simplesmente obedece, quer a mente queira ou não. É igualzinho o que acontece com a Gunko no fim do capítulo 1149. Ela está prestes a se lembrar do Brook, vai lá libertá-lo e tchum! Imu toma o controle dela. De qualquer maneira, é só questão de tempo para quem possui essa marca perder o controle. Ao perceber isso, o rei, em um último estado de lucidez, ordena que os soldados o amarrem em um pilar e que chamem Jaru e os filhos dele imediatamente. É assim que a gente chegou naquela cena do capítulo 1152, onde os soldados gigantes estavam perfurando o rei nas sombras. Não era execução, era contenção. Eles estavam tentando impedir o próprio rei de se debater e atacar todo mundo. Um pouco antes disso, os guardas executaram a missão e foram chamar as pessoas solicitadas, mas o Harudin estava no mar sendo um pirata mercenário. Então só o Loki e o Jaru foram convocados para o castelo. Nós vemos um guarda chegando no centro de detenção e gritando: "Loki, saia daí, você está livre! Vai lá para o castelo imediatamente, que o rei exige a sua presença." E na casa do ancião Jaru, o velho guerreiro ouve sobre uma emergência e pergunta o que diabos está acontecendo. E então, nós temos uma finalização épica. No último painel, nós temos aquela cena mostrando aquele famoso retrato do rei Harold, que ele está segurando uma espada, enquanto o narrador fala diretamente com a gente. Agora, de volta à história principal, naquele dia, um massacre ocorreu no castelo, levando o rei mais amado de Elbaf, o sábio soberano Harold, a perder a vida. Mano, o Oda literalmente terminou o capítulo anunciando a morte do Harold como se fosse um trailer de filme de terror. No fim, a gente passou 16 capítulos construindo esse flashback. A infância do Loki, a história do Harold, o flashback do Rox, e tudo isso foi para responder uma única e simples pergunta. Quem matou o rei Harold? Como que tudo isso tinha chegado àquele ponto? Tudo foi culpa do próprio Harold. Ou melhor, foi o corpo do Harold sendo controlado por Imu. Os guardas gigantes provavelmente falharam em conter o controle do rei e coube ao Loki e ao Jaru resolver a situação. E aqui entra uma teoria super interessante que eu tava pensando. Lembra que o Shanks tem a reputação de ter o Haki do Conquistador mais forte do mundo atual? E que também ele tava aí em Elbaf nesse dia lá na casa do Gabão? Bom, e se essa reputação veio dessa batalha? E se o Shanks apareceu em Elbaf durante esse massacre e usou o Haki para parar esse rei? Depois, o Shanks, que já sabia como funcionava o governo, teria explicado que eles não poderiam revelar a verdade para o mundo ainda. Então juntos, os três bolaram um plano e o Loki resolveu ser incriminado porque era a coisa mais óbvia a se fazer. Diante disso, eles esperaram até o momento certo para agirem. No caso, esperaram a chegada do Deus do Sol, vulgo Luffy. E assim, essa é a minha aposta. Olha, o arco de Elbaf foi escrito assim por uma razão. O Oda passou capítulos e mais capítulos construindo a dualidade entre luz e escuridão através do Loki, do mistério por trás da morte do Harold, o Gabão usando o Haki do Conquistador avançado para parar a regeneração, a Gunko sendo possuída, o Imu transformando os gigantes em demônios via Domi Reverse, o flashback do Rox mostrando o Garp e Roger usando Haki em massa crítica, e agora os 3 pactos com o Imu que levaram à queda de um rei e aos planos de invasão sendo preparados. Tudo isso foi para responder aquela pergunta original. E nessa resposta tá a chave para derrotar o Imu de uma vez por todas. Esse capítulo 1168 de apenas 15 páginas, mesmo incompleto, carrega mais peso narrativo do que arcos inteiros. A morte da Ida, a fuga do Shanks, a queda do Harold, o pentagrama, a perda do controle, o massacre anunciado. O Oda não tá só contando uma história, ele tá montando um quebra-cabeça que nós vamos lembrar por várias décadas. E aí, agora é com vocês, o que vocês acharam? Por que será que o Shanks fugiu? Será que o Loki vai ser redimido depois de tudo isso? Joga aí nos comentários que eu vou ler todos. Semana que vem é pausa, então o capítulo 1169 sai no dia, acho que 22 de dezembro, o último capítulo de 2025. E esse capítulo já terminou assim. Imagina o que o Oda tá preparando para fechar o ano. Foi um prazer destrinchar esse capítulo com vocês. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e nos vemos na próxima. Valeu, falou, eu fui.